Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos essa memória de Nossa Senhora de Lourdes e Santa Bernadette. Não sei, provavelmente vocês conhecem a história. Eu, em 2015, tive o prazer e o privilégio de ir até Lourdes conhecer. E é impressionante, né? Quando a gente escuta e quando a gente lê um pouco sobre a história da aparição de Nossa Senhora de Lourdes e Santa Bernadette, né? Uma jovem com problemas de saúde, uma jovem que, por causa dos problemas de saúde, se atrasou um pouco no estudo. Mas Lourdes era um vilarejo no sul da França, um lugar insignificante, ninguém dava nada. E é justamente lá que Deus faz brotar essa bonita aparição de Nossa Senhora. E é interessante porque aonde Santa Bernadette cavou, dentro da gruta, brotou uma fonte de água, mais ou menos como essa que nós temos aqui, e água potável até hoje, uma fonte que nunca secou. Inclusive, quando a gente vai a Lourdes, quando o peregrino vai a Lourdes, a primeira coisa que a gente compra lá é um galão d'água, para trazer água de Lourdes, né? Eu conheço muita gente que foi curada, inclusive, com água de Lourdes. Mas qual é a mensagem de Nossa Senhora de Lourdes para o mundo? A mensagem de Lourdes é um apelo à conversão, ao jejum, à oração e à caridade. 3 coisas que nós ouvimos no domingo passado que foram fundamentais para que Jesus vencesse as tentações. Lembram que Jesus foi tentado 3 vezes? Depois de 40 dias e 40 noites no deserto? E aí hoje a liturgia nos apresenta textos muito bonitos e que de alguma maneira nos colocam nesse caminho de caridade, de oração e de penitência. Quero chamar a atenção para 3 coisas importantes da liturgia de hoje, para a gente gravar, levar embora e viver ao longo dessa semana. Primeira coisa importante, nós ouvimos a primeira leitura do livro do Gênesis, capítulo 12, Deus chamando Abraão. Abraão, um homem que vivia na Mesopotâmia e que cultuava vários deuses. E aí o Deus de Israel, esse Deus, fala com ele, diz: olha, Abraão, eu sei que você é considerado um homem que não foi abençoado, porque Abraão já era idoso e sua esposa Sara também já era idosa e eles não tiveram filhos. E nas culturas antigas, ter filhos significava ter a bênção de Deus. Filho é sempre uma bênção, não é? Aí aquelas mães que estão com crianças pequenas dizem assim: padre, meu filho é uma bênção. Oh, meu Deus, é uma bênção. Essa criança não para, né? Mas quando o padre diz que ter filhos é uma bênção de Deus, no sentido de que realmente fomos abençoados por ter gerado uma vida, né? Sara e Abraão não tiveram filhos, portanto eles eram considerados não abençoados por Deus. Mas Deus chama e faz uma promessa para Abraão. Diz: olha, sai da tua terra, sai da casa do teu pai, deixa tudo aí e vem para onde eu vou te mostrar. E você vai ser pai de uma grande nação. Teus filhos vai ser tão grande que você olha para o céu, conte as estrelas do céu, você não pode contar, vai ser mais numerosa que as estrelas do céu. Vá na praia, conte a areia da praia, vai ser mais numerosa que a areia da praia. E Abraão sai da sua terra, traz sua esposa, os seus animais, alguns escravos, um sobrinho, Ló. Para quê? Para que Deus cumpra a promessa que ele fez para ele. E é interessante, a promessa que Deus fez só se concretiza na vida de Abraão quando ele sai da casa paterna, quando ele sai do seu comodismo, quando ele sai da sua zona de conforto. E aqui está, meus irmãos, a primeira coisa que o padre gostaria que vocês levassem para a vida: milagres só acontecem quando a gente sai da nossa zona de conforto. A gente precisa dar alguns passos para que as promessas aconteçam na vida da gente. Porque se a gente faz exatamente a mesma coisa há 60 anos, do mesmo jeito, nada de novo acontece.
Estão entendendo o que o Padre está falando? Nós precisamos dar passos para que Deus haja por meio de nós. Foi isso que aconteceu com Abraão. Porque se ele estivesse lá no meio da parentela dele, cultuando vários deuses, milagre não vai acontecer. Por isso que Deus chama, né? Vem, Abraão, sai da tua terra, sai da casa paterna e vai para onde eu te mostrar. Eu vou te mostrar uma terra onde corre leite e mel. Eu vou te mostrar uma terra onde tudo que você plantar vai dar. Promessas não acontecem. Promessas não acontecem em zona de conforto. Nós católicos precisamos entender isso. Às vezes nós estamos dando cabeçada no mesmo lugar, do mesmo jeito, há muito tempo, sem entender que é preciso mudar. Preciso mudar porque o mundo mudou, as pessoas mudaram. E aquilo que a gente vem fazendo há anos do mesmo jeito não responde mais à realidade que está à nossa volta. E Deus está dizendo para nós: vem, sai da zona de conforto, faça algo novo, faça diferente, porque aí você vai ver que a coisa vai mudar. Aí você vai ver que a coisa vai melhorar. Isso serve para qualquer coisa da nossa vida, viu? Qualquer coisa. Serve para o casamento. Sabe esse casamento que você está há 30 anos, essa mulher que está há 30 anos do seu lado, esse homem que está há 30 anos do seu lado? 30 anos fazendo do mesmo jeito. Dormindo do mesmo lado da cama. Botando a toalha molhada todo dia no mesmo lugar. Toalha molhada é um dos grandes motivos de briga entre casal. E os creme dental apertado pelos meios também. Mude. Faça um esforço. Saia da sua zona de conforto. Você vai ver como a coisa vai mudar. Você vai ver como um milagre vai acontecer dentro de casa. Segunda coisa importante que o padre quer falar sobre essa liturgia de hoje. Nós ouvimos hoje o Evangelho da Transfiguração. O que aconteceu? Jesus falou com os discípulos. Disse: olha, o que o povo anda dizendo de mim? Aí os discípulos disseram: olha, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é um dos profetas, que é Elias, outros dizem ainda que é qualquer um outro profeta que surgiu por aí. E aí Jesus diz: e vocês? O que vocês dizem de mim? Pedro se levanta e diz: tu és o Filho de Deus, o Messias, o esperado. E aí Jesus diz: muito bem, parabéns, Pedro. Você está dizendo algo que é verdadeiro. Só que depois de Jesus ter sido reconhecido como Messias, ele disse: muito bem, eu sou o Messias, mas eu vou sofrer. Eu vou ser rejeitado, eu vou ser perseguido, eu vou ser preso, eu vou ser crucificado e eu vou ressuscitar no último dia. E aí Pedro o que faz? Não, Senhor, Deus te livre de acontecer essas coisas ruins contigo. E aí Jesus diz o que para ele? Vocês estão lembrados? Vai para trás de mim, Satanás. Não é assim? Primeiro ele elogia Pedro, depois ele chama ele de Satanás. Vai para trás de mim, Satanás, porque o que você está falando, aquilo que você está pensando, não vem de Deus. Depois Jesus pega Pedro e mais dois, nós ouvimos hoje, sobe ao alto de uma montanha e fica transfigurado, para mostrar para eles o seguinte: olha, não prometi vida fácil para ninguém. Quer me seguir? Tome sua cruz, renuncie a si mesmo e venha atrás de mim. Nós somos católicos, apostólicos, romanos, discípulos de Jesus. Jesus não prometeu vida fácil para nós, não. Quando ele nos chamou, ele não disse: venha que vai ser tudo mil maravilhas. Quando ele nos chamou, ele nos disse: venha, tome a cruz e me segue. Vai ter um monte de gente criticando vocês por isso. Vai ter um monte de gente falando mal de vocês porque vocês estão aqui 10h30 da manhã, um calor, sentadinho escutando o padre falar. Seus beatos, seus carola. Não é assim que vocês são chamados às vezes? Porque estão indo para a igreja no domingo de manhã, ao invés de estar indo para a praia, tomar uma cerveja e se divertir com a família? Jesus disse: venha, mas vai ser difícil, o caminho não vai ser fácil. Só que aonde nós vamos chegar nesse caminho, trilhando esse caminho? Nós vamos chegar na transfiguração.
O texto foi escrito em grego. No grego, a palavra que foi usada foi a palavra metamorfoses. Já ouviram falar em metamorfoses? Metamorfoses significa mudar de forma. Nós estamos aqui no meio da natureza, né? Já viram alguma borboleta por aí? Não? Ainda não, mas daqui a pouco elas vão aparecer. Borboleta é um exemplo típico de metamorfoses. Uma lagarta feia, peluda, tadinha, né? De repente ela se fecha num casulo e ela muda de forma, vira uma bonita borboleta. Sapo, já viram o sapo? Feinho, né? É? Ui! Só que antes de ser um sapo, ele foi um girino. Talvez aí na água até tenha. Mudou de forma. É isso que é proposto para nós. E aí Jesus, apareceu a borboleta aí? Tá lá, olha que linda, azul. Azul. Foi para lá, tá no sol. Nós temos que entender isso, meus irmãos. Jesus nos convida a fazer esse caminho que não é fácil, mas que vai nos levar à transformação total, à transformação da nossa vida. E para isso precisamos de duas coisas. Primeiro, na transfiguração vem uma nuvem, cobre os discípulos com sua sombra, e da nuvem vem uma voz: este é o meu filho amado, escutai-o. Segunda coisa importante, minha gente, que nós temos que entender: nós somos discípulos de Jesus para escutar. É por isso que nós viemos aqui. É por isso que toda celebração dentro da igreja a gente tem a palavra, porque nós precisamos ouvir. E aqui, meus irmãos, nós precisamos resgatar algo muito importante, que é a dimensão do silêncio. A gente só escuta se a gente faz silêncio. E nós, infelizmente, estamos perdendo isso. Nós estamos com dificuldade de fazer silêncio interior e de fazer silêncio exterior. Nós vamos à igreja no domingo e, ao invés da gente entrar em silêncio, fazer a nossa oração em silêncio e deixarmos o silêncio para que o nosso irmão reze também, a gente entra na igreja como se estivesse entrando na feira. É um falatório. Às vezes, até em alguns lugares, a gente vê o pessoal indo para o microfone e puxando uma Ave Maria para ver se o povo cala a boca. Que feio para nós que não ouvimos. Na hora que o padre está fazendo a homilia, tem 2, 3 lá mexendo, mandando mensagem no WhatsApp. E pior ainda são aqueles que ficam cochichando entre si enquanto o padre fala. Porque a gente não quer ouvir. A gente tem uma dificuldade imensa de silenciar. O que Deus nos pede é só isso: este é meu filho amado, escutai-o. É a única coisa que Deus pede. Escutem Jesus, ouçam o que Jesus tem a dizer. Infelizmente nós estamos perdendo essa dimensão da escuta. E se a gente não escuta, a gente não sabe para onde vai. A gente vai para qualquer lugar. Aonde chamar a gente vai, tá lá. Mas tem lugar que a gente não deve ir. Terceira e última coisa importante da liturgia de hoje, que eu gostaria que nós levássemos para a vida. Quando eles escutam a voz de Deus dizendo: este é meu filho amado, escutai-o, os discípulos sentem medo. E quando sentem medo, porque tinha-se na época a ideia de que se a gente enxergar Deus, a gente vai morrer. Então eles abaixaram a cabeça, se prostraram em terra, botaram a cabeça na terra. E aí Jesus tocou neles. E ao tocá-los, Jesus disse: não tenham medo. Terceira coisa importante, meus irmãos: nós precisamos deixar ser tocados por Jesus e não ter medo. Nós estamos aqui celebrando a Eucaristia. Daqui a pouco vou botar aqui em cima desse altar pão e vinho, e vou pedir a Deus: Senhor, transforma este pão e este vinho em teu corpo e sangue, para que nós, ao tomarmos esse pão e bebermos esse vinho, nós sejamos transformados em Cristo. Nós seremos tocados por Jesus. E ao sermos tocados por Jesus, de nós tem que sair a convicção de que não podemos ter medo. Mas ter medo do que, padre? Daquilo que a gente tem medo sempre. Às vezes a gente tem medo da língua do outro, às vezes a gente tem medo do olhar do outro, às vezes a gente tem medo de fazer as coisas com medo do que o outro vai pensar, do que o outro vai falar.
Às vezes a gente não faz o bem achando que vai ser criticado. Às vezes a gente não visita alguém porque alguém depois pode achar ruim. Nós não podemos ter medo de fazer e de cumprir a palavra de Deus. É isso que Jesus está dizendo para nós hoje. E Ele vai nos tocar e dizer: não tenham medo. Não tenham medo mesmo que possa parecer difícil. Não tenham medo mesmo que vocês sejam criticados. Não tenham medo mesmo que vai aparecer algum espírito de porco dizendo para vocês que vocês estão errados. Porque sempre tem, né? Sempre tem. Sempre tem um retardado que aparece do nada dizendo que a gente está fazendo a coisa errada. Mesmo quando a gente sabe que está cumprindo a palavra. Então nós não podemos perder essa convicção de que somos tocados por Jesus e que por isso não devemos ter medo. Não devemos ter medo da cruz, não devemos ter medo das doenças, não devemos ter medo de ajudar os outros. Não devemos ter medo das mudanças que precisam ser feitas dentro e fora. Dentro do nosso coração e fora na vida, né? No cotidiano. Como eu falei, eu citei o exemplo dos casais, né? A toalha molhada em cima da mesa. Às vezes a gente tem... Desculpa. Às vezes a gente tem medo de mudar aquilo que de fato precisa no dia a dia. Eu acho que eu engoli um bicho. Acho que só pode. Temos medo às vezes de fazer aquelas mudanças pequenas no dia a dia que farão toda a diferença. Dentro de casa, no trabalho, dentro da própria comunidade. Mas padre, a gente sempre fez assim. Pois é, mas pare e pense. Se fizermos de um jeito diferente, não será melhor? Não será melhor para você? Não será melhor para a sua comunidade? Lá no seu trabalho, às vezes a gente está quebrando pedra de um jeito errado. Tem jeito mais fácil. Então, peçamos nessa celebração o dom e a graça de sermos capazes, meus irmãos, primeiro, de ouvir o chamado de Deus. Segundo, de escutar a palavra de Jesus. E em terceiro, não ter medo das dificuldades da vida. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.